No vídeo de hoje, nós vamos te mostrar as 3 melhores poses para você começar o ensaio newborn. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o João. E eu sou a Marina. Nós somos um casal de fotógrafos especializados em fotografia de gestante, newborn e acompanhamento. E no vídeo de hoje, como o nome já diz, nós vamos te ensinar 3 melhores poses para você começar no ensaio newborn. E falando mais especificamente do puff, né, gente? Porque esse foi um método que nos agradou mais ao longo desses anos. A gente começou lá em 2016, 2015 a fotografar e desde então a gente faz tudo sempre do mesmo jeito para a gente conseguir fortalecer ainda mais a nossa rotina e aperfeiçoar, né, o nosso roteiro durante os ensaios newborn. Então essas foram as 3 poses que a gente encontrou mais facilmente para começar e não perder aquele soninho, né, que o bebê chega no estúdio, para não perder esse sono mais profundo dele e fazer poses que te agradem, né, visualmente e que seja possível fazer bastante variações com acessórios, de ângulos, para garantir ainda mais cliques e entregar mais fotos para os pais selecionarem, certo? Então as 3 poses que a gente sempre começa são a pose do koala, a pose de bundinha e a pose de bracinho, que são poses, em sua maioria de barriguinha para baixo, então a gente vai fazer poucas mudanças no bebê, né, no posicionamento dele, a gente vai fazer mudanças bem suaves, bem delicadas, para que ele não tenha tanto espasmo e que continue no sono profundo que ele está. Então, como elas são poses meio que parecidas, pelo menos a base delas é parecida, né, as mudanças de uma para outra são bem suaves e por isso que facilita muito o trabalho do fotógrafo, principalmente no começo da carreira, né, quando tem um pouco de medo de mexer no bebê. Essas poses ajudam muito a garantir cliques sem mexer tanto. Então, por isso que a gente opta por começar por elas e depois ir para as poses mais complexas, conforme o bebê vai permitindo e o sono dele vai ficando profundo, né? Enquanto o bebê dorme, a gente vai aproveitando fazendo mais cliques. Mas se você é novo por aqui e não faz ideia o que é uma pose do koala, uma pose da bundinha, uma pose do bracinho, a gente vai colocar aqui 3 fotinhos para vocês terem noção de como é. A do koala, como o nome já diz, o bebê fica realmente parecendo um koala todo encolhidinho, né? Então, por isso que tem esse nome. A pose da bundinha realmente evidencia toda a bundinha do bebê, ele fica de bundinha para cima. As dobrinhas nas costas. As dobrinhas. A mãozinha fica embaixo da bochechinha e evidencia toda a bundinha do bebê, que o bebê tem, até dando uma leve empinadinha depois no pós-produção, na edição. E tem a pose do bracinho, como o nome já fala, que os bracinhos do bebê ficam embaixo do queixinho dele, evidenciando realmente os bracinhos do bebê e o rostinho. E para facilitar ainda mais para vocês, a gente vai disponibilizar aqui gratuitamente para você ter um leque de opções para se fazer durante o ensaio de vocês, com as informações todas que vocês precisam saber de posicionador, de ângulo, como monta a pose, né, desde a base até o detalhe mais avançado, tudo vai estar nesse guia para vocês baixar de graça. É um e-book 100% digital, vocês podem aí deixar no celular enquanto faz o ensaio, para vocês ir se baseando durante o posicionamento, né, e ali vendo como é que é o jeito certo de fazer, vai fazendo, vai olhando, que isso ajuda muito na hora de aprender e aperfeiçoar o posicionamento de vocês, certo? Então vamos ali para a parte prática. A gente quer mostrar para vocês desde o colo da Marina, como a gente monta a pose aqui no colo dela, que é bem assim que a gente faz nos ensaios de verdade, tá? Quero mostrar todo esse processo para vocês, para terem noção de como funciona na prática aqui com a Joana dessa vez, mas que em outros vídeos a gente pode mostrar até com o bebezinho de verdade. Então, como o João falou, a preparação do início da pose sempre começa assim, no meu colinho, em cima das minhas pernas, né? Eu fico sentadinha aqui no banquinho, em frente ao puff, e o João fica sempre assim, de frente pra mim. E aí o bebezinho chegou aqui, eu tiro a roupinha dele no meu colinho mesmo, tudo com bastante calma, bastante paciência, para que o bebê não perca aquele soninho profundo que ele chega no início do ensaio, ou de pós-mamada, enfim. O bebê tá dormindo, já é importante que o bebê esteja dormindo para iniciar as fotos peladinho. Não vão colocar um bebê acordado ali que ele não vai ficar. Ele já tá aqui dormindo, num soninho bem gostoso, e a gente vai começar pela pose do koala. Como é que eu inicio a pose do koala no meu colo, né? Eu vou vir com a minha mão esquerda. Antes de começar, é interessante lembrar que eu vou sempre posicionar o nosso bebê com a luz com o rosto para a luz. No nosso caso, a gente trabalha com a luz do lado esquerdo, então o rostinho do bebê vai estar sempre posicionado pro lado da luz, que é esquerdo. Se aí for ao contrário, então você vai ter que posicionar pro lado oposto, né? Para não ficar aquela luz de baixo. Então eu posiciono ele na minha mão esquerda, já vou virando o rostinho dele pro ladinho e boto a minha mão embaixo da bochechinha dele. Venho com a minha mão direita lá na bundinha dele. Ele ainda tá de fralda, tá? A Joana aqui não tá mais o bebê, ele chega, eu só tiro a roupinha, ele não tá totalmente pelado, ele fica de fralda. Então eu viro ele de ladinho, assim no meu colo, ó, o rostinho dele tá todo de ladinho, o corpinho e as perninhas também. Aí aqui ele tá com a bochechinha dele em cima do meu polegar. E o João, ele tá sempre assim, ó, com a mão assim por perto. Por quê? Porque ele tá de olho na respiração do bebê, pra ver se o bebê tá num soninho bom, porque ele pode ter um espasmo a qualquer momento, e aí o João vai usar a mão dele pra conter aqui. Então, ele tá aqui. O outro bracinho dele, geralmente, fica soltinho mesmo aqui embaixo, tá? Então, a minha mão vai vir por cima desse outro bracinho dele mesmo. Eu vou vir com a mãozinha dele embaixo da bochechinha, porque eu já tô preparando ele pra pose do koala, no meu colo, e fazer com que
que ele se acostume na pose. Digamos que eu estou mexendo aqui nela, né, na Joana, e ela começa a querer acordar. Eu venho com a minha perna, dou um balancinho, bato na bundinha e espero ela se acostumar na pose. Por quê? Porque se eu chegar agora e fazer a pose de colocar ali, ela vai acordar e vai despertar porque ela ainda não se acostumou com a pose que deveria, que a gente quer que ela fique ali no puff, né? Então eu venho aqui, balanço, 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 beleza. Ela entrou num soninho, continuou dormindo. Eu venho com a minha outra mão, seguro aqui novamente e arrumo a perninha dela aqui pra ver a flexibilidade que ela tem. Ó, então a outra perninha dela vai ficar embaixo da barriguinha, né? Vai ficar embaixo da barriguinha dessa maneira aqui, ali no... É difícil ver o lado do joelho aqui na Joana, né? Mas ela vai ficar embaixo, o pezinho vai ficar embaixo da barriguinha, bem confortável, tá? E não machuca o bebê, tá, gente? O pezinho dele pode ficar ali embaixo da barriga que não machuca, tá? Então eu já venho com o pezinho da maneira com que ele vai ficar na hora da pose do koala, que é o joelhinho pra fora, né? Porque aqui vocês talvez não consigam entender, mas o joelhinho vai ficar pra fora dessa maneira e a sola do pezinho vai ficar encostada no cotovelinho, igual a foto que tá aí mostrando pra vocês agora, ó. Ó, e percebam que é só os dedinhos pra fora e não o pé todo aqui em cima, tá, gente? É só a sola do pezinho pra pontinha dele ficar exposta e aparecer na foto. Então, ele tá na pose, eu volto com a minha mão esquerda ali e nesse momento que eu fiz a pose, por mais que o bebê esteja num sono profundo, eu continuo com ele aqui comigo por uns 30 segundos, mais ou menos, e faço ele se acostumar muito na pose, porque se você só fez a pose, mesmo que o bebê esteja dormindo, já vai colocar ele no puff, pode acontecer dele acordar e perder toda a pose. Então aqui ele ainda mantém de fralda na pose do certinho. O que eu vou fazer para facilitar a minha parte na hora de posicionar o bebê? A fralda, ela fica entre a perninha, certo? Então eu vou arrancar a parte que fica aqui assim da fraldinha e esconder na barriguinha e a da bundinha eu vou deixar, porque ele pode fazer cocô no momento que eu vou posicionar ali. Então eu deixo a fralda na bundinha. Deixo aqui, esperei os 30 segundos, vi que o bebê está num sono super profundo, mantive ele aqui e agora que ele tá pronto aqui no meu colinho, eu vou passar ele pra parte do puff. Então, o bebê tá no meu colo. O que eu faço? Eu venho com a minha mão direita e seguro a parte do corpinho dele atrás, aonde fica as costinhas e a barriguinha. Braço e perninha esquerda, direita do bebê ficam soltos, não tem problema, não vai quebrar, não vai machucar. Eu vou segurar apenas com a minha mão, essa parte aqui, ó, a mãozinha, a perninha e a cabeça. Às vezes o João segura o bracinho e me ajuda a colocar ali, mas não tem necessidade, tá? O que eu venho com a minha mão ali atrás, seguro o bebê dessa maneira e eu uso a minha cabeça de apoio para que o bebê não tenha o reflexo de trazer a cabeça para frente e eu perder a pose. Então eu venho com o meu rosto ao contrário do rosto do bebê, ó, eu encosto ele na minha cabeça praticamente para que ele não tenha o espasmo de fazer qualquer movimento brusco e até corro o risco de cair do meu colo. Porque aqui a prioridade, gente, é segurar o pescoço, a cabecinha e o tronco, né, que é a parte mais vital do bebê. Bracinhos, extremidades, pode deixar cair, não quer dizer que vai deslocar o braço do bebê, mas não tem tanto perigo quanto a cabeça e a parte do tórax, tá? Então o mais importante aqui é como a Marina mostrou, encosta na cabeça, na tua cabeça. Segurar essa parte para ele não ter reflexo e o corpinho e o resto do tronco para ele não cair e não ter nenhum reflexo. Aqui no caso já estou facilitando e colocando a perninha do bebê embaixo da barriguinha, que é para quando eu colocar ele já se acostumar também nessa pose aqui. Então eu aguento ele um pouquinho aqui no meu colo, às vezes até pressiono assim no meu peito, mas isso porque eu já tenho um pouquinho mais de prática, mas no início mesmo eu usava a minha cabeça assim como apoio, esperava assim um tempinho e depois posicionava no puff. Então eu venho com a minha cabeça no oposto, trago aqui pro puff, o João já segura a outra mãozinha, ele afunda a gamela para eu saber onde eu vou posicionar o bebê, eu coloco o bebê aqui e eu não mexo mais no bebê. Assim como o bebê ficou, eu deixo para que ele se acostume e eu continuo batendo na bundinha assim, ó. E aí a gente fica com a mão contendo o movimento do bebê para que ele se acostume na pose e eu continuo batendo na bundinha dele até eu ver realmente que ele tá naquele sono bem profundo, capotado, de até ficar com a boca aberta. Beleza. A gente viu que tá seguro, mexer mais um pouquinho no bebê. O João, enquanto ele vai arrumar a mãozinha para que fique bem perfeitinho embaixo da bochechinha, como vocês conseguem ver na foto, eu vou arrumar a parte do pezinho dele. Então eu trago, geralmente quando eu coloco o bebê aqui, o bebê ele tende a contrair, então ele leva o pezinho lá para baixo da barriguinha. Isso é sempre que acontece, a gente coloca o bebê e ele puxa o pezinho de novo para lá e o cotovelinho acaba tapando os dedinhos. O João, ele vem com a parte de cima, traz o rostinho pra frente pra luz, né, pra evidenciar mais o rosto dele e não deixar com que o rosto, né, a bochecha fique grudada no ombro e esconda o queixinho e a bochechinha e a boquinha, que é o que a gente quer ver, né, de principal foco. E no momento
em que ele tá ali mexendo, ou ele mesmo já puxa aqui pela canelinha os dedinhos para aparecer aqui, ou eu venho aqui na hora que ele tá mexendo e eu puxo com a minha mão também. Um detalhe importante, gente, é nunca puxar uma extremidade do bebê, tá? Ou mãozinha ou pezinho, porque tu pode deslocar uma vértebra dele ou algum ligamento ali e machucar ele, e ele não vai reclamar, tu não vai saber, tá? Só depois de vários dias que as mães vão perceber alguma inflamação no bebê e pode levar até um caso mais sério, tá? Então não puxem nenhuma parte do bebê, sempre tentem empurrar alguma área maior, né, mais forte, como a perna dele aqui, ó, empurrar de trás para frente para o pezinho vir e não puxar, porque é muito delicadinho, às vezes pode deslocar uma parte do corpinho do bebê. E aí, como a Marina falou, a gente já deixa no puff já quase na pose perfeita, e agora a gente só vai fazendo alguns ajustes para deixar ela ainda mais perfeita, porque o bebê, quando a gente bota ele aqui, ele se mexe, ele vai começar a interagir com o ambiente, né, ver a temperatura e tal, ele vai se contrair. Quase todos os casos que a gente bota na pose do koala, eles empurram o pé para dentro, puxam a mão, porque eles estão se acomodando no ambiente e é um reflexo natural do bebê, né, puxar todos os membros para dentro. E aí, conforme ele vai ficando, a gente vai ajustando a pose. Aqui tá bem na borda da gamela, aqui ó, a mãozinha dele embaixo da bochechinha, tá bem na borda da gamela. Pode ver que a borda dela tá aqui assim, ó. Uma dúvida que a gente sempre recebe das alunas o meu bebê não afunda na gamela. Mas assim, ó, dependendo de como você estica a sua manta, o bebê ele tende a sair da gamela, ó. Vou fazer aqui um exemplo pra vocês. Eu vou puxar, se eu esticar muito aqui as minhas mantas, o bebê, olha ali, o que acontece com ele? Ele sobe. Se o puff de vocês também tá muito cheio, a gamela não vai afundar e não vai ficar bom também. Então, eu vim aqui, estiquei a manta, o que eu venho fazer com a minha mão, ó, eu empurro a manta pra dentro da gamela para que o bebê se acomode e fique realmente em conchinha, que ele não fique reto aqui em cima. E aí, feita a pose, eu deixo ela perfeita, com o rostinho virado para a luz, a mãozinha embaixo da bochechinha, a sola do pé colado no cotovelinho, o corpo bem acomodado, a outra mão bem confortável também, sem machucar o bebê. E aí, a partir desse momento, eu já começo a fazer os cliques. Já pego a minha câmera, tô aqui com uma Canon 6D Mark II, a lente é 50mm 1.4 também da Canon, e eu vou usar o flash da Godox SK300 II com uma sombrinha de 1,5 m difusora, tá? E nesse momento que o João tá ajustando a câmera, eu fico o tempo inteiro assim com o bebê, batendo na bundinha ou fazendo com que ele não contenha, que ele não tenha nenhum espasmo, e caso ele tenha, eu esteja pronta para conter esse movimento que ele vai fazer. E aí, para fazer o clique da primeira pose e garantir o máximo número de cliques, né, eu começo com o ângulo mais básico, mais geral da pose, e depois eu vou variar os ângulos e garantir mais cliques diferentes da mesma pose sem mexer no bebê, né? Enquanto isso, a Marina fica aqui dando a segurança para ele, batendo na bundinha caso ele tenha algum espasmo, caso ele comece a querer acordar. A gente vem com o bico, com la vibe, vibração ou palminha na bundinha também funciona bastante para acalmar ele, tá? E aí o primeiro clique é assim de cima mesmo, mais do lado esquerdo, focando bem no rostinho do bebê, para valorizar o rostinho dele, não o corpinho, tá, gente? Então pega o primeiro clique aqui, a pose do koala perfeitinha, a pontinha do pé aparecendo, mãozinha embaixo da bochechinha, o bracinho mais aparente e o rostinho bem destacado, porque esse é o principal ponto da pose do koala, destacar como o bebê fica redondinho e gostosinho na foto, tá? E aí, faço mais alguns cliques de variações de ângulo também, pego uma vertical mais contra a luz mais de cima, também fica bem bonito, pego uma horizontal aqui assim, ó, bem de lado mesmo, para pegar bem a silhueta do bebê, detalhe de narizinho, boquinha, fica bem legal no contraluz. E aí posso variar também acessórios, posso botar touquinha, posso botar um wrap por cima, igual nessas fotos aí, ó. E aí, feita essa pose, garanti o máximo número de cliques, não perco tempo, vou logo para a próxima pose, que é bracinho. Por que a gente prefere fazer bracinho ao invés de bundinha, que mexe um pouco menos no bebê? Porque nessa pose aqui, o bebê ainda tá de fralda. A gente só tirou essa parte da perninha, escondeu aqui a fraldinha e ele ainda permanece. Então, se ele fizer cocô mesmo que dormindo, eu não vou sujar minha manta e ele não vai despertar por causa do cocô. Então, nem cocô nem xixi, então eu consigo manter ele aqui. E quando eu vou pra pose do bracinho, eu vou pegar só close do rostinho dele. A perninha vai aparecer, mas a bundinha não vai. Se eu for fazer a pose da bundinha e depois voltar para a pose do bracinho, eu vou tirar a fralda na pose da bundinha, pode ser que ele faça cocô e eu não consiga fazer nem bundinha e nem bracinho. Então, quando eu quero realmente garantir mais poses no puff, eu prefiro fazer todas as poses que eu consigo fazer de fralda antes de deixar o bebê completamente peladinho. Então, para sair da pose do koala e ir pra pose de bracinho, como é que a gente vai fazer, né? O João vai cuidar da parte de cima e eu vou cuidar da parte de baixo. A parte de baixo, a gente vai passar a perna dele pra trás pra posicionar a canela em cima da borda da gamela. E o outro pezinho ele vai ficar praticamente aonde tá, só que eu só vou deixar ele mais confortável para que ele não se mexa tanto. Porque ele fica assim, ele fica, só que com o tempo ele vai se incomodar porque não é uma pose tão confortável pro bebê. Então no momento que eu vou fazer a transição da parte de baixo, o João já aproveita e faz a parte de cima para mexer apenas uma vez no bebê.
Porque se eu fizer por partes, talvez demore um pouco mais e eu perca esse tempo do sono profundo do bebê. E a gente aproveita que nós somos em 2, né, gente? E se tu trabalha sozinho, nos ensaios newborn, tem que fazer por partes, igual a Marina mencionou. Mas aqui, como a gente tá em 2, a gente aproveita para ficar um responsável pela parte de cima e ela fica pela parte de baixo com as perninhas e bundinha. E a gente faz o movimento ao mesmo tempo, tá? E aí eu vou puxar aquele bracinho de lado de trás, que tá assim no rostinho dele, vou puxar aquele bracinho pra vir aqui embaixo do queixinho dele e deixar os dois iguaizinhos no mesmo movimento, tá? Enquanto a Marina, simultaneamente, vai puxar a perninha de lá pra deixar mais confortável e essa aqui ela vai virar pra canelinha ficar na borda. Vamos lá? Ó, então eu vou pegar a perninha dele lá de trás, vou pegar pela canela e vou deixar como se ele tivesse de joelhinho, ó. Tá vendo como ele ficou de joelhinho aqui? E a outra perna também. A coxinha dele eu vou empurrar para baixo da barriguinha e o pezinho vai ficar embaixo da barriguinha dele, mas quase que na parte íntima dele, ou embaixo da pepeca, se for menina, ou embaixo do pintinho do menino e por cima da fralda. Então a fraldinha tá aqui embaixo da barriguinha e aqui eu só empurro para baixo para que não apareça. E aqui o pezinho dele, ó, a canelinha fica bem na borda da gamela para que ele tenha, para que a gente tenha visibilidade dessa parte do corpinho dele também. Porque se eu empurrar muito lá para baixo, eu vou ver só a coxa. E nessa pose é legal ver a canelinha do bebê e o pezinho também. Então, ele não fica totalmente reto assim, vocês estão vendo? Que ele tá na diagonal, que é porque a gente vai pegar primeiro plano a cabecinha dele e o corpinho vai ficar mais desfocadinho. Se eu colocasse esse bebê assim, ó, ia ser quase a pose da bundinha, ó. Então, é interessante pegar os bracinhos do bebê bem de frente, porque é a pose do bracinho. Então, os dois bracinhos têm que estar em evidência na hora da foto. E sobre a parte de cima aqui do rostinho, é legal que as mãozinhas fiquem na bochechinha, tá, gente? Para servir de apoio, para que ele fique com o rosto viradinho para cima e fique bem iluminado a região aqui dos olhos, da boquinha e do nariz. E aí, um detalhe bem legal que eu gosto de defender aqui nas nossas poses é que o bracinho de cá fique por cima do bracinho de lá. Porque se eu colocar aquela mãozinha por cima dessa, vai ficar aqui, ó, uma região perto da boca cheia de dedinhos. E aí essa região pode ficar muito poluída visualmente, porque vai ficar a boca dele aqui e os dedinhos perto da boca vai parecer tipo uns tentáculos, tipo uma barba, vai ficar meio estranho. E para evitar isso na foto, para a foto ficar mais bonita ainda, eu gosto de botar sempre a mãozinha que tá indo para lá por cima, tá, gente? Então sempre a mãozinha indo pro fundo, que vem por cima e encosta na bochecha. E aí levanta bem o rostinho do bebê, usa bem as mãozinhas de apoio e se preciso for, tu mexe na gamela aqui embaixo para levantar ainda mais ou colocar um posicionador aqui embaixo para ficar bem acentuado e levantar mais o rostinho dele, tá? E mais uma vez, se vocês percebem que quando vocês vão fazer um clique, vocês vão puxar a manta e esticar, o bebê ele vai subindo cada vez mais. Então, de vez em quando você tem que vir aqui e dar uma afundadinha na gamela para que o bebê entre bem o corpinho dele ali dentro da gamela e fique mais redondinho. Principalmente se for um bebê levinho, de 2,5 kg, 2,900 kg. Agora, se é um bebê mais gordinho, de 3,500 kg para cima, às vezes não tem necessidade de ficar afundando ele, porque o próprio peso do bebê acaba afundando na gamela. Mas bebês mais levinhos, eles têm a probabilidade de ficar sempre subindo. E aí essa pose é a mesma coisa que antes. Vou pegar um ângulo mais básico para pegar toda a pose, para mostrar bem como é que a pose está no puff, alguns closes verticais, contra a luz, e aí também faço variação de touquinha, acessório, headband se for menina, cobertorzinho, posso botar roupinha, posso botar wrap, posso botar acessório como um bichinho para ele segurar um coraçãozinho do ladinho, ou colocar ele abraçado aqui com um ursinho. E aí, se tu quiser ver alguns exemplos desses, tem lá no nosso Instagram ou no nosso site também. É só acessar aí, tem vários exemplos de vários ensaios que a gente já fez. E aí, a pose está pronta, eu vou fazer o clique de novo, vou pegar minha câmera aqui e é a mesma técnica que a outra pose. O rostinho virado para o lado que está a luz, mais para cima. E eu faço a foto sempre acima da linha dos olhos e pego um clique geral da pose. Ó, bem perfeitinho, o bebê fica bem redondinho, com os bracinhos e pezinhos bem acomodados. Ele fica bem confortável. E aí, feito esse clique geral aí, eu faço um close do rostinho bem vertical, faço um mais contra a luz, mais na diagonal para ele, e depois ainda faço um mais horizontal, bem de lado mesmo, para pegar aquela silhueta legal, que entra bastante luz, e os pais adoram pegar as fotos desse tipo, tá? Se quiser, eu posso fazer ainda mais variações, posso pegar a foto de cima, para dar ênfase nos cílios, nas mãozinhas, e eu posso ir variando conforme a minha necessidade, conforme o gosto, para entregar mais fotos para o cliente, né? E também, principal, se o bebê permitir, né? Se ele tiver com sono bom, a gente vai aproveitando e fazendo mais cliques. Isso, daí agora que a gente já garantiu 2 poses no puff, com variedades de cliques, variedades de produções, a gente vem para a pose da bundinha. Nessa pose, sim, eu tenho que tirar toda a fraldinha. Então, eu venho aqui, rasgo do outro lado também, puxo a fraldinha por baixo da bundinha dele aqui, descarto a fraldinha e tá vendo que ele já tá quase praticamente aqui na pose da bundinha, né? Essa perna aqui. Porém, se eu vim aqui só posicionar
essa perninha pra cá, querendo fazer uma pose da bundinha fake, não vai ficar legal, porque o bebê ele tá totalmente de frente ainda pra onde a gente vai fazer a foto, né? E na pose da bundinha a gente pega ela mais na horizontal, a gente pega mais o corpinho do bebê de ladinho, então o rosto do bebê ele não vai ficar de lado aqui pra vocês, né? Ele vai ficar mais de frente, porque a gente vai pegar a pose aqui da frente. Então, eu vou vir, o João, geralmente, ele segura a parte da frente do bebê, enquanto eu vou puxar o joelhinho de lá para baixo da barriguinha do bebê e trazer o pezinho de lá no meio da coxa e da panturrilha do bebê, fazendo com que ele fique assim. Às vezes, o bebê vai ter a probabilidade de cair para lá. O que a gente vai fazer? Vai vir com um posicionador lá do outro ladinho, na outra perninha. Pode ser um posicionador durinho ou pode ser um posicionador fofinho. Eu vou vir por baixo de todas as mantas, ó, lá atrás da gamela, e vou colocar lá embaixo da perninha dele para que ele não caia, ó, tá vendo? É só um apoio pro bebê não cair, beleza. Mas tem um erro ainda nessa foto, que é o quê? Nessa pose. A cabeça dele tá mais baixa do que a bunda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subir a cabeça dele também com um posicionador. Pode ser um fofinho mesmo. E vou fazer a mesma coisa que a Marina botou lá. Aqui tem um posicionador. Eu vou colocar um posicionador aqui bem na borda da gamela para acentuar mais o rostinho dele. E ele ainda vai ficar mais redondo, mais sanfonado assim, ó. Bem aqui embaixo da bochechinha. E aí pronto. Ele fica bem redondinho. E aí vai aparecer mais dobrinho também nas costinhas, né? Quanto mais tu dobrar o bebê, mais tu curvar ele, mais fofinho vai ficar e mais dobrinha aparece. Isso os pais amam ter fotos assim, tá? Tem algumas coisas nessa pose que fazem a pose ficar perfeita. Uma é a bundinha ficar bem empinadinha, a outra é o cotovelinho ficar bem juntinho do joelho, então isso aqui tem que ficar bem grudadinho, mas não é todo bebê que deixa, tá? Às vezes tu pega um bebê muito grande, muito gordo, que a coxa não deixa encostar, então vai depender de como é o corpinho do bebê de vocês, mas geralmente o bebê ele encosta o cotovelinho no joelho, e se ele não encostar, você às vezes dá uma puxadinha na bundinha dele pro ladinho de cá pra dar uma encostadinha. Fica aparecendo de 2 a 3 dedinhos embaixo da bochechinha do bebê, igual na foto que tá aparecendo aí. E o pezinho a gente gosta de deixar ele aparecendo assim. Tem fotógrafo que gosta de deixar assim. Eu não gosto muito, nem o João. A gente gosta mesmo de mostrar as pontinhas dos dedinhos aqui embaixo da coxinha e o pezinho todo esticadinho pra trás, assim, na ponta da borda da gamela. E aí a gente consegue fazer bastante clique só do bebê peladinho nessa pose. E é a mesma coisa que as outras poses, ó. A pose tá perfeita, bebê relaxado, eu começo a clicar e fazer vários ângulos diferentes. E como a Marina mencionou antes, a pose da bundinha é quase que uma exceção da regra, né? Ela foge um pouquinho na questão de ângulo, porque eu preciso realmente agora mostrar o corpinho do bebê, não com tanta ênfase, não vou pegar a foto lá da bundinha, mas eu preciso mostrar um pouquinho mais e por isso eu pego a foto um pouco mais de frente, e não tanto da esquerda quanto eu peguei as outras. Porque antes o intuito era deixar o rostinho dele em ênfase total, pra gente só olhar o rostinho dele e o corpinho ficar desfocado. Aqui na pose da bundinha é legal mostrar os dois conjuntos, tá? Cabeça e corpinho. E por isso eu vou fazer uma foto mais de frente e pego ela mais ou menos daqui, ó, o rostinho e o corpinho dele aparecer bem e ele ficar bem encolhidinho mesmo, bem bolotinha, para aparecer bastante dobrinha, tá? Esse é o clique geral que eu faço. Às vezes eu costumo fazer um mais de baixo também, para a bundinha dele ficar mais empinada ainda. Dá para pegar também mais de cima, fazer um clique vertical só do rostinho e pegar o bracinho ali dobradinho. Também dá para pegar contra a luz. E tudo isso são cliques que a gente faz durante os ensaios reais também, tá, gente? Para garantir vários ângulos da mesma pose, para que a mãe escolha as fotos e assim também você garantir mais fotos extras e faturar mais em cada ensaio. Então é uma dica bem boa para quem quer, às vezes, vender mais para o mesmo cliente, é fazer vários ângulos e botar para elas selecionarem, que elas sempre pegam fotos a mais, porque são ângulos que elas não costumam ver o bebê, né? São ângulos mais artísticos, que elas não têm o costume de fazer foto com o celular deles e elas vão se encantar e vão querer comprar essas fotos de vocês, tá? Então essa foi a sequência das 3 poses que a gente faz no puff. Espero que vocês tenham gostado, principalmente da dica da fralda, porque no início os bebês faziam muito cocô, muito xixi no começo do ensaio. Perdia várias mantas. Várias horas para trocar, tirar o bebê dali, que daí ele despertava e tudo mais. E essa maneira com que a gente encontrou de fazer as 2 primeiras poses de fralda ajudou muito a nossa vida e foi uma técnica que a gente mesmo aprendeu na força e no suor mesmo, porque ninguém ensinou a gente, então tomara que essa dica tenha ajudado bastante vocês aí nos próximos ensaios.
E se você quiser aprender mais dicas valiosíssimas como essa, a gente tem o nosso treinamento 100% online, o Ciclo da Vida. Lá a gente te ensina, além de tudo isso que a gente mostrou nesse vídeo, toda a parte de posicionamento, toda a parte de técnica, de como preparar a sessão, de como orientar os pais, tudo que você precisa aprender de newborn vai ter lá. E além de newborn, gestante, acompanhamento, parte de marketing, vendas, tudo isso. Tudo para que você consiga ter um estúdio bem consolidado e admirado na sua região. Porque a gente sabe que é muito difícil entrar no mercado sem saber por onde começar. Então, para isso que o Ciclo da Vida serve, para te dar direção, para não chegar errando, para poupar o trabalho que a gente teve de 2 anos errando para conseguir acertar. Então, a gente quer que você já comece direto acertando. Certo? O link para a inscrição do nosso curso está aqui embaixo na descrição. E se você tiver alguma outra dica de aula para a gente estar gravando aqui que possa suprir outras dúvidas de outras pessoas também, a gente vai estar gravando também, certo? Então, qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, que ajuda bastante a gente a continuar produzindo vídeo pro canal. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito ainda, que a gente ainda quer trazer muito vídeo útil para vocês, com muita dica valiosa. E também, qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Por hoje era só. Era isso, então, obrigado e até o próximo vídeo.